O que é um sistema embarcado? Meu nome é Grady. Eu estou com a Simply Embedded e hoje vou falar sobre os fundamentos dos sistemas embarcados. Então vamos começar. Um sistema embarcado é uma combinação de hardware e software projetada para realizar uma função, ou funções específicas. Você também pode pensar em um sistema embarcado como um controlador que faz parte de um design maior. Sistemas embarcados são usados para controlar muitos dispositivos ou certas partes dos dispositivos que são de uso comum hoje em dia, como aviões, equipamentos médicos, eletrodomésticos, automóveis, câmeras, TVs. A lista continua. Os sistemas embarcados modernos são frequentemente baseados em microcontroladores, microprocessadores, sockets ou FPGAs. Estes são circuitos integrados projetados para realizar cálculos específicos dentro do sistema embarcado. Os sistemas embarcados funcionam recebendo uma entrada analógica ou digital. A entrada é então processada com base em como o software do sistema foi configurado. Isso resultará em algum tipo de saída. Alguns sistemas embarcados podem ter uma interface de usuário, como um mouse óptico que tira fotos da superfície enquanto você, o usuário, move o mouse. Ele armazena as fotos na memória e as compara para determinar as localizações XV que são enviadas para o computador de uso geral, para que você veja o movimento do mouse na tela. Embora um mouse óptico seja um periférico para o computador de uso geral, o próprio computador de uso geral não é considerado um sistema embarcado porque é geral. É multifuncional. Você pode ter muitos softwares nele. Você pode criar outros softwares nele, né? E por isso que não é um sistema embarcado. Neste vídeo, vamos conhecer o roteiro de engenharia de sistemas embarcados. Sistemas embarcados. Sistemas embarcados são sistemas de computação especializados, que fazem parte de dispositivos maiores, desempenhando funções dedicadas com requisitos específicos. Esses sistemas frequentemente envolvem uma combinação de hardware e software, projetados para operar de forma eficiente em ambientes restritos, por exemplo, potência de processamento limitada, memória, ou consumo de energia. Você pode encontrar sistemas embarcados em várias aplicações, incluindo sistemas automotivos, eletrônicos de consumo, saúde, robótica, telecomunicações, aeroespacial, e mais. Um sistema embarcado é tipicamente composto por 3 componentes principais: hardware, microcontroladores, sensores, atuadores e dispositivos de interface. 2. Software, firmware. Código embutido no hardware que controla a funcionalidade e o comportamento do sistema. 3. Sistemas operacionais em tempo real, RTOS. Estes gerenciam recursos de hardware e operações sensíveis ao tempo em aplicações em tempo real. Roteiro de engenharia de sistemas embarcados. Seção de software. Fundamentos de programação. Inclui aprender algoritmos, estruturas de dados, padrões de design e máquinas de estado. Dominar a gestão de memória é essencial. Linguagens de programação. C, C++, Python, Assembly e Rust são destacadas. Estas são linguagens principais para sistemas embarcados, onde interações de hardware de baixo nível são cruciais. Sistemas operacionais. Aprenda os fundamentos dos sistemas operacionais. Como sistemas operacionais em tempo real, RTOS. Sistemas operacionais recomendados, Embedded Linux, FreeRTOS, QNX e Zephyr. São essenciais para gerenciar processos sensíveis ao tempo e tarefas do sistema. SDLC, Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software, abrange abordagens Agile, Scrum e V-Model, usadas para estruturar projetos de sistemas embarcados. Foque em compilar código com GCC ou usar ferramentas como Make, CMake, GDB e OpenOCD para depurar e otimizar sistemas embarcados. Testes. Testes unitários.
pipelines de CI, CD, testes, SIL, AIL, e a adesão a normas e certificações são vitais para garantir sistemas robustos e confiáveis. Seção de hardware. Habilidades básicas em eletrônica, conhecimento em matemática básica, cálculo, princípios de circuitos elétricos e fundamentos de eletrônica é necessário. Testes e prototipagem. Uso de multímetro, osciloscópios, breadboards e software de design de PCB para medir, testar e prototipar circuitos. Desenvolvimento de FPGA. O desenvolvimento de FPGA é fundamental para construir soluções de hardware personalizáveis. Componentes funcionais em periféricos de microcontroladores de sistemas embarcados, GPIO. Temporizadores, ADC, DAC, interrupções, PWM e DMA. São periféricos essenciais para controlar hardware. Gerenciamento de energia e gerenciamento de clock. Aprenda a gerenciar a energia do sistema de forma eficiente e controlar o tempo para sistemas em tempo real. Segurança embarcada. A segurança é primordial, especialmente em aplicações modernas de IoT. O roteiro enfatiza a segurança embarcada, aplicando princípios e interfaces e protocolos da Internet das Coisas. Protocolos de comunicação de alta velocidade. Inclui familiarização com UART, I2C, MA, SPI e Ethernet. USB, PCIe, protocolos de comunicação sem fio, TI, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, LoRa e outras tecnologias sem fio que suportam a troca de dados à distância. E protocolos industriais, CAN, LIN, Modbus, Ethernet e MQTT, são protocolos projetados para automação industrial e aplicações automotivas. Tecnologias de memória. Compreender o gerenciamento de memória, sistemas de arquivos e simulação e emulação de hardware também é vital. Transdutor, atuador e transdutor de sensor. Converte uma forma de energia em outra. Exemplo: um microfone converte ondas sonoras, energia acústica, em sinais elétricos. Atuador converte energia elétrica em movimento físico ou trabalho mecânico. Exemplo: um motor em um robô move o braço com base em um sinal elétrico. Sensor detecta mudanças físicas, por exemplo, temperatura, luz, pressão, e as converte em sinais legíveis. Exemplo: um sensor de temperatura detecta calor e emite um sinal elétrico correspondente. Habilidades interpessoais, comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, gestão de tempo e adaptabilidade são destacados como essenciais para o sucesso de qualquer engenheiro de sistemas embarcados. Domínios especializados. Os vários indústrias onde os sistemas embarcados desempenham um papel significativo, como automotiva, saúde, aeroespacial, robótica, eletrônicos de consumo, telecomunicações. Olá pessoal, aqui é o Fabian e no vídeo de hoje vou mostrar como pode ser fácil e barato começar a aprender sobre sistemas embarcados. Vou fazer isso, primeiro falando sobre o que é um sistema embarcado, e depois explicando 5 conceitos importantes que você precisa saber, se quiser aprender desenvolvimento embarcado. O primeiro conceito que vou explicar é GPIO, ou entrada, saída de uso geral. O segundo será interrupções. O terceiro será temporizadores. O quarto será ADCs ou conversores analógico-digital. E o quinto será interfaces seriais. Mas antes de tudo, o que é um sistema embarcado? É basicamente tudo o que você esperaria que um computador tivesse, como uma unidade de processamento, memória, portas de entrada e saída, mas está integrado em um sistema mecânico ou elétrico. Além disso, como geralmente não é destinado a executar tarefas tão complexas quanto um PC, ele geralmente tem recursos limitados. E isso é bastante bom porque incentiva o desenvolvedor a usar esses recursos de forma sábia. Agora, antes de realmente começar a aprender sobre sistemas embarcados, é importante escolher uma plataforma, como sua plataforma inicial. Então, isso seria uma família de microcontroladores que possui placas de desenvolvimento disponíveis para que você possa começar facilmente. Agora, há muitas opções por aí, e se eu fosse começar agora, provavelmente ficaria confuso sobre qual escolher. Você pode, por exemplo, optar pelo Texas Instruments MSP430, Microchip PIC, a família Atmel ATmega, ou muitos outros, mas pessoalmente vou recomendar a família Texas Instruments MSP430, porque ela tem uma ótima seleção de microcontroladores.
ela tem uma grande comunidade online. Além disso, a Texas Instruments oferece muita documentação e ótimos exemplos para cada microcontrolador e cada periférico que esse microcontrolador possui. Isso inclui exemplos de código e também documentação. Agora vamos falar sobre os 5 periféricos que você precisa entender se quiser começar a aprender sistemas embarcados. Não vou entrar em fórmulas ou implementações. Vou apenas explicar o que cada um desses periféricos faz e como eles podem ser úteis, se você quiser construir uma aplicação. O primeiro periférico sobre o qual vamos falar é o GPIO, ou entrada-saída de uso geral. E estes são basicamente maneiras para o seu microcontrolador se conectar ao mundo exterior. Basicamente, assim como as portas no seu computador, mas são muito mais simples. Eles podem ou emitir um de 2 valores ou ler um de 2 dos mesmos valores. E esses valores são 0 lógico, que corresponde a 0 volts, e um lógico, que geralmente corresponde a cerca de 3 a 5 volts, que é basicamente a tensão de alimentação do microcontrolador. A maneira como você leria ou emitiria o valor para e de uma porta, que é basicamente apenas um pino físico, é através de registradores. E os registradores são realmente importantes se você quiser entender os periféricos, porque toda vez que você for trabalhar com periféricos, você basicamente vai trabalhar com seus registradores. Tudo o que os registradores são é memórias de localização, que são alocadas a um periférico específico, para que você possa realmente interagir com ele, configurá-lo e obter valores dele. Então, como o GPU seria útil em uma aplicação da vida real? Bem, há muitas coisas para as quais você pode usá-los, mas alguns, exemplos simples, poderiam ser ligar ou desligar um LED, ou sinalizar para outro sistema. O fato de que um processo foi concluído sem problemas, ou que você tem erros. Então, basicamente, você iria emitir um lógico 1 se esse processo não tivesse erro, ou um lógico 0 se houvesse erros dentro do processo. O segundo conceito sobre o qual vamos falar são as interrupções, e elas são úteis quando você está tentando executar um bloco de código, logo após um evento acontecer. Ao contrário da sondagem, que significa que você tem que esperar dentro do loop para que uma condição seja atendida ou para que uma bandeira seja definida, com interrupções, tudo o que você precisa fazer é escrever um manipulador de interrupção, que você pode pensar como uma função, que é chamada logo após um evento acontecer. Assim, você não está desperdiçando ciclos de CPU apenas esperando que um evento aconteça. Tudo o que você precisa fazer é definir o evento que irá acionar a interrupção, e então você pode continuar e executar outro código, até que o evento aconteça. Como você pode ver na figura que desenhei, defini a borda de descida desse sinal como a fonte para a interrupção. Então, sempre que houver uma borda de descida nesse sinal, basicamente nesse pino físico, a interrupção será acionada. Novamente, neste exemplo, isso implica que você vai fornecer um sinal para um pino físico do microcontrolador, mas isso não precisa necessariamente ser um sinal. Pode ser algo interno como de outro periférico. Talvez tenha terminado um processo, ou talvez tenha gerado um erro ou algo assim. Pode realmente ser muitas coisas. O terceiro periférico sobre o qual vamos falar será o temporizador. E assim, com um temporizador, você pode criar timeouts, pode contar quanto tempo um processo leva, ou até mesmo criar um relógio em tempo real. Então, um temporizador geralmente conta para cima e para baixo, ou continuamente. E o que significa contar para cima é que você realmente define um valor no registrador, e o temporizador conta até esse valor, e quando atinge esse valor, ele recomeça do zero. Contar para cima e para baixo, por outro lado, significa que seu temporizador vai contar até o valor que você acabou de definir. Então, vai começar a contar de volta para zero, e depois vai começar tudo de novo. E com a contagem contínua, não importa qual valor você definir, o temporizador vai contar até transbordar, ou seja, até atingir seu valor máximo, e então começa novamente do zero. O valor máximo que um temporizador pode contar depende de quantos bits o temporizador está realmente operando. Por exemplo, se tivermos um temporizador de 3 bits, o valor máximo que ele pode contar será 7. Então isso significa 2 elevado à potência de 3 menos 1. Normalmente, os temporizadores hoje em dia também incluem módulos chamados CCP, ou módulos de captura, comparação e modulação por largura de pulso. O modo de captura nos permite cronometrar diferentes processos, e fazemos isso fornecendo um sinal ao módulo, e então podemos realmente encontrar a diferença de tempo entre duas bordas desse sinal. Isso acontece salvando uma imagem instantânea do valor que o temporizador contou até quando a borda ocorreu, e depois quando a outra borda ocorreu. E então é apenas uma questão de subtrair esses dois valores e convertê-los em tempo. Porque sabemos a frequência com que o temporizador conta.
O modo de comparação é meio que o oposto, porque nos permite emitir sinais modulados por largura de pulso, ou sinais onde modificamos o fator de trabalho. Assim, temos uma frequência fixa, e então podemos escolher quanto tempo o nível lógico 1 ou o nível lógico 0 dura, dentro de um período. Isso seria útil, por exemplo, se quisermos controlar a velocidade de rotação de um ventilador, que é basicamente um motor DC, ou se quisermos controlar a quantidade de luz que um LED bulb emite. A forma como o modo de comparação funciona é definindo um valor em um registrador. E então o temporizador vai criar uma borda no sinal de saída, quando o temporizador contar até esse valor. E a outra borda acontece quando o temporizador transborda. O quarto periférico será o ADC, o conversor analógico para digital, e o que isso nos permite fazer é trabalhar com entradas analógicas. Então, se você tem uma tensão que deseja medir, pode usar isso para realmente obter um número com o qual possa trabalhar no software. Como você pode ver na figura, isso só funciona entre dois limites, então você teria uma tensão mínima e máxima. E isso ocorre porque você realmente precisa ter essas tensões como referências, e não pode ultrapassá-las. Você também pode perceber que este periférico só gera números inteiros. Isso significa que haverá um erro entre o valor que você vai inserir no periférico e o valor que você obtém como saída. Isso é chamado de erro de quantização, e ele sempre será menor que a metade do passo de quantização. Novamente, com o ADC de 3 bits, como você pode ver na figura, Cornballs, temos 8 passos, de 0 a 7, e esses serão seus resultados. Há também o oposto do ADC, que é um DAC, ou conversor digital para analógico, EMANLO. E nem tantos microcontroladores possuem esse periférico, mas ele é útil se você quiser emitir um sinal, a partir de valores que você armazenou na sua memória. O quinto e último periférico sobre o qual vamos falar são as interfaces seriais, e estas basicamente nos permitem transmitir dados para outras partes do nosso sistema, ou até mesmo para outros sistemas. Hoje vou falar sobre as 3 mais básicas, mas na verdade há muitas delas por aí. A mais básica é a UART, que significa Transmissor-Receptor Assíncrono Universal, e ela só requer 2 linhas de dados. Embora simples, ela requer a configuração da taxa de transmissão ou a taxa na qual você está transmitindo dados em ambos os sistemas que vão se comunicar antes de realmente iniciar a comunicação, e também não permite que mais de 2 dispositivos se comuniquem ao mesmo tempo. Como você pode ver na figura de explicação à minha direita, você basicamente tem um bit de início seguido por 7 a 8 bits de dados, um bit de paridade se isso estiver habilitado, e então um bit de parada. Em contraste com a UART, tanto o SPI quanto o I2C permitem que vários dispositivos sejam conectados ao barramento e oferecem velocidades mais rápidas. Portanto, o SPI é o mais rápido do grupo. Ele possui 2 linhas de dados e uma linha de clock, que você pode considerar como uma linha de sincronização, e a maneira de se comunicar com vários dispositivos é ter um pino físico conectado a cada um deles. Então, tem outra linha que apenas seleciona com qual dispositivo você está falando. A maneira de selecionar um dispositivo é geralmente enviando uma tensão baixa para esse pino, ou seja, 0 lógico. O I2C, por outro lado, é mais lento que o SPI, mas possui apenas 2 linhas no total. Então, uma é para dados e a outra é para o clock. E a maneira de realmente selecionar com qual dispositivo você está falando é através de um endereço. Então, antes de realmente enviar dados, você vai enviar o endereço do dispositivo com o qual deseja se comunicar. Isso, é claro, implica que cada dispositivo terá um endereço único nesse barramento. Uau, isso acabou sendo mais longo do que eu pensei, mas espero que tenha sido útil para você. E só, para você saber, há muitas coisas acontecendo nos bastidores que você vai aprender, eventualmente, mas a princípio, se você entendeu ou vai entender esses conceitos, será suficiente para começar a programar aplicações simples. A razão pela qual eu não recomendo o Arduino para iniciantes é porque ele tem tantas camadas de software sobre o hardware que você não está realmente interagindo com o hardware, e isso é o mais empolgante quando você vai trabalhar com sistemas embarcados. A tecnologia evoluiu tanto que seu smartphone é capaz de fazer muitas coisas que apenas um computador de uso geral poderia fazer no passado. Isso é possível devido ao uso e melhorias nos SoCs, também conhecidos como Sistema em um Chip. Mas o que são essas coisas, afinal? Bem, meu nome é Grady, estou com a Simply Embedded e hoje vou explicar o que são os SoCs. Então vamos começar. SoC significa sistema em um chip.
e é um circuito integrado que combina componentes de vários sistemas eletrônicos para alcançar um objetivo comum. Um SOC pode ser comparável a um computador de uso geral porque pode ter muitos ou até todos os componentes que um computador de uso geral possui, é apenas muito menor. O SOC pode consistir em um ou mais núcleos de CPU, unidade de processamento gráfico, memória incluindo ROM, RAM, EPROM ou memória flash, armazenamento, vários periféricos como USB, Ethernet, temporizadores, SPI, I2C, UART, etc., conversores analógico para digital, conversores digital para analógico, reguladores de tensão e até mesmo FPGAs. Neste ponto, você pode perguntar, por que meu computador inteiro não é apenas um chip minúsculo? Então, por quê? Bem, como os componentes no SOC são extremamente pequenos, eles não são tão poderosos quanto os componentes em um computador de uso geral. Por exemplo, a CPU em um computador de uso geral tem um tempo de processamento significativamente melhor, portanto, pode ser mais rápida em comparação com uma CPU em um chip socket. A desvantagem da CPU de um computador de uso geral é que ela consome mais energia e produz mais calor, cortar, do que um SOC. Isso torna o SOC ideal para telefones, roteadores, câmeras digitais e muitos outros dispositivos. Caso contrário, a bateria do seu telefone ficaria descarregada rapidamente e você poderia se queimar. Além disso, os SOCs têm custos de fabricação mais baixos porque vários componentes eletrônicos são colocados em um único chip, um chip minúsculo. Alguns SOCs podem ter hardware reprogramável se o chip tiver um FPGA integrado. Isso pode realmente dar uma vantagem a um SOC que não possui esse componente. Por exemplo, você criou um design de hardware para o seu sistema embarcado que é baseado em SOC. Um ano depois, você descobre uma maneira de reduzir o tamanho do design de hardware existente no FPGA. Isso resultará em uma queda significativa no consumo de energia. Nesse caso, você pode prosseguir e pedir aos clientes para carregar o novo design de hardware, ou você mesmo pode fazer isso por eles. Isso resultará em menor consumo de energia do lado do cliente, devido à maior eficiência do sistema. Um exemplo de um chip como este é o Xilinx MOSINX série 7XX SOC, que combina uma CPU ARM e um FPGA. Os chips Xilinx SOC são usados na indústria para controle de motores de múltiplas impossibilidades, impressoras multifuncionais, endoscópios médicos e muitos outros. Além disso, o Xilinx SOC também é usado em várias placas de desenvolvimento, como a Blackboard da Real Digital e a Zygo Z7 da Digiland. A desvantagem dos SOCs é que, se um componente eletrônico nele quebrar, não há como substituí-lo. Por exemplo, se a memória RAM queimar no SOC, você não pode trocá-la como faria em um computador de uso geral. Você teria que substituir todo o chip, o que é bastante difícil de fazer sozinho, já que o chip possui muitos pinos minúsculos, e soldar esses pinos será um desafio. Talvez daqui a alguns anos possamos ter computadores de uso geral que são simplesmente SOCs.